Olá, meus amores, boa tarde. Hoje, 14 de outubro já, estamos quase no meio do mês, né? 14 de outubro, tá bom? Nossa primeira aula hoje é de geografia, falando também sobre escola, tá? Porque as matérias a matéria de história e geografia nesse bimestre vai falar só sobre escola. Pessoas que trabalham na escola, o que a gente faz na escola. Então não se chateie, tia, de novo. Por quê? Porque é o assunto que tem no livro, então a gente tem que abordar esse assunto, tem que trabalhar, tem que estudar. Tá bom? Então, aqui nessa página, aqui na página 8 de geografia de vocês, ó, tem um textinho, hora da leitura, tá? Então, eu vou ler aqui no meu, para vocês, assim, ó. Vou ler essa parte aqui, ó. Preste atenção. A escola é o lugar onde passamos grande parte do nosso tempo. É nela que também fazemos novos amigos, brincamos e nos divertimos. Leia com os colegas e com o professor o poema a seguir que fala sobre a escola. Então, aqui, o poema é esse aqui, ó. Lembra que eu falei poemas? Poemas são diferentes de textos. Poemas são feitos com estrofes, ó. Estrofes esses conjuntinhos aqui, ó. Aí por uma linha, aí faz outro conjuntinho, por uma linha faz outro conjuntinho. E cada linha dos conjuntinhos, que é estrofe, é chamada de verso. Então, aqui, ó. Cada linha dessa é um versinho do poema, tá bom? E texto normal, texto de historinha, é um textão. Deixa eu pegar um textão aqui para vocês verem. Ó, esse texto aqui que a gente viu na aula anterior. Esse aqui é um texto normal, corrido, ó. Tá vendo? Não tem separação de linha. Nem tem quadrinhas, que são chamados de estrofes. Tá bom? Então a gente vai ler esse poeminha aí sobre a escola agora, juntos. Eu vou lendo e vocês repetem aí, para vocês aprenderem, tá bom? Olha aqui, ó. Vamos pro primeiro versinho. Na minha escola, aí no segundo versinho, tenho muitos amiguinhos. Lá estudamos com carinho. Fazemos silêncio na hora da aula, mas é só tocar o intervalo para o barulho começar. Brincamos com cuidado para ninguém se machucar. Já estou nesse aqui, ó. Nossa professora querida ensina com paciência. Ela parece uma menina crescida, canta com alegria. Então, eles estão dizendo aqui que a escola é legal, mas que eles na hora da aula eles fazem silêncio para prestar atenção, mas que na hora que toca para o intervalo a bagunça começa e todos brincam, se divertem, agora com cuidado para não se machucar. E que a professora brinca muito com eles, ensina, brinca, parece uma menininha brincando com eles, tá certo? Então, agora a gente vai responder as perguntinhas sobre esse textozinho aqui, sobre esse poema. Então diz assim, número 1. A escola em que você estuda é igual à escola apresentada no poema, sim ou não? Se você disser que sim, tem que botar sim e dizer o porquê. Se disser que não, tem que botar não e dizer porquê, tá? O 2. Qual é o nome do seu professor ou da sua professora? Então, no meu caso, Mary, né? M-A-R-Y, tá? O que a escola representa para você? O que a escola representa para você? Por que ela é importante para você? Peça ajuda à mamãe, se não souber escrever as palavras que você quer falar. Pede para ela escrever no papel e você escreve aqui. Por que a escola representa o que para você? Qual a importância dela na sua vida? Tá certo? Então, vocês vão colocar aí nesse espaço, tá certo? Então, vamos para a próxima. Nessa outra atividade, nessa outra página, página 9, diz assim: História. Vamos falar um pouquinho da história da escola. Você sabia que ao longo da história nem sempre todas as crianças tiveram direito à escola? Nem todas as crianças tiveram o direito de estudar. Por exemplo, na época da escravidão, só quem estudava eram os filhos dos donos das fazendas. E eles nem estudavam aqui, muitos deles iam estudar fora. Ou tinha uma pessoa para ensinar eles dentro de casa, eles não iam nem para a escola. Tinha uma tutora para ensinar eles em casa. A professora era como se fosse uma aula particular, uma professora só para eles, tá certo? Houve períodos em que a maioria das crianças tinha como dever ajudar a família no trabalho. Assim, as crianças aprendiam apenas o que era necessário para realizar o trabalho e muitas vezes não aprendiam nem a ler nem a escrever. Apenas algumas crianças tinham direito à educação, é isso que eu falei agora. Então, essas crianças que não estudavam, os pais botavam para trabalhar, para aprender as coisas, lavar, passar, engomar, cuidar da roça, cuidar dos irmãos mais novos quando os pais estavam ocupados.
cozinhar, quer dizer, então eles aprendiam essas coisas. Não tinham escola para estudar. Só os filhos dos fazendeiros que eram ricos ou das pessoas que tinham posses. Posses é dinheiro, tá bom? Ao longo do tempo, essa situação foi mudando. Hoje, a lei garante a escola como um direito para todas as crianças. Então, só não estuda se você não puder estudar realmente. Se for doente, em cima de uma cama, aí tudo bem. Mas se você pode ser quem for, tem direito de estudar. Os pais têm a obrigação de colocar você na escola, ou particular, municipal, estadual, seja lá qual for. Grande, pequena, pequenininha, não interessa. Mas tem que ser numa escola. Tá certo? Aqui, é verdade. É verdade. Adultos podem voltar à escola para estudar? Sim, eu mesma já ensinei à noite numa escola há algum tempo, que meus alunos eram pessoas de idade já, com 60 anos, 50 e poucos anos, tinha poucos jovens, certo? Eu alfabetizei muitas pessoas de idade, que poderia ser meu pai, minha mãe. Tinha uma senhorinha de 68 para 69 anos, certo? Lá na sala, e ela me pedia muito para ensinar ela a ler a Bíblia, porque ela ia para a igreja, ia com a Bíblia na mão, quando o pastor começava a ler, mandava as pessoas abrir no versículo tal, ou na leitura lá, ela não sabia, ela se fazia que estava passando e botava a Bíblia assim na frente dela, para que ninguém percebesse que ela não estava lendo, porque ela ficava com vergonha. E quando ela aprendeu a ler, as primeiras palavrinhas, eu fui ensinando a ela aos pouquinhos, ela morava perto da minha casa, então tanto eu ensinava ela na escola, como também nos dias que eu não tinha muita coisa para fazer, já veio, dona Severina, venha para cá para a gente treinar um pouquinho. Então ela ia lá para casa, a gente ficava no horário que eu estava disponível, ensinava mais a ela, então ela aprendeu a ler devagarzinho, mas aprendeu. E um dia ela pediu ao pastor para ler a palavra do dia. E foi coisa mais linda. A filha dela filmou, me mostrou. E como eu fiquei emocionada, eu chorei muito. Porque ela só aprendeu porque eu estava ali assistindo. Ela teve força de vontade, porque não adianta o professor estar lá junto de você dizendo, meu filho é assim, assim, assim. E você não está nem aí. Você tem que querer. Se você quer aprender, no instante, você pega e você vai além do que você precisa aprender. Tá bom? Então, nunca é tarde. Então, muitas vezes essas pessoas mais velhas vão para a escola, porque durante a época de criança, de juventude, eles não podiam estudar porque estavam trabalhando para ajudar em casa, tá certo? Ou a mãe ou o pai viviam doentes, eles tinham que cuidar da mãe e do pai, como acontece, muitas vezes ainda existe pessoas que a mamãe ou o papai estão em cima de uma cama, não têm condições de cuidar dos filhos, os filhos é que cuidam dos pais. Então eles não podem deixar os pais sozinhos, não tem outro parente para ajudar, só eles. Então eles não podem ir para a escola, certo? Então quando eles estão adultos já, aí eles vão para a escola e a gente aprende, é uma troca de experiência. Tanto eles ensinam coisas da vida para a gente, como a gente ensina para eles o mundo da educação, o mundo da leitura, o mundo da escrita, das letras, e faz ele criar, levar a imaginação deles para bem longe, para eles viajarem no mundo da leitura, como eu digo a vocês. Tem que querer, não adianta sua mãe, seu pai, sua avó, sua tia, tá em cima, meu filho, vem, não adianta. Se você quer aprender a ler e escrever, você tem que se esforçar, você tem que querer, tá certo? Quando você decidir, eu quero e eu vou aprender, você aprende. Qualquer coisa, não é só ler e escrever não, você aprende tudo que alguém lhe ensinar. Basta você querer. É a nossa força de vontade que faz com que a gente aprenda de verdade. Tá bom? Então, vou ler aqui mais embaixo. Desafio. Converse com os colegas e com o professor e liste na lousa algumas dificuldades que uma pessoa não sabe ler nem escrever por enfrentar em seu dia a dia, nos afazeres, no lar e em outras situações. Olha só. Uma pessoa que não sabe ler e escrever, a gente vai falar sobre isso na nossa aula online de geografia quando tiver, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho agora. Uma pessoa que não sabe ler nem escrever, hoje,
Se ela for comprar um remédio, por exemplo, e o médico não disser a ela o nome, der só aquela receita, ela não vai saber que nome está ali. Para ela é um desenho aquilo ali, ela não vai entender, porque letra de médico já é complicada da gente entender, a gente que sabe ler. Imagina uma pessoa que não sabe, certo? Vai pegar um ônibus, não sabe qual é o número do ônibus, não sabe o nome do ônibus, sabe qual é a empresa, porque tem o desenho lá da empresa internacional Silva, Costa Silva, sei lá, é o nome do Santa Maria, tem o nome do ônibus, as cores, mas ele não sabe o nome que está escrito, se é Tambaú, se é Mangabeira, se é Valentino, não sabe, certo? Então, para essas pessoas fica chato. Moço, quando vier o ônibus do Mangabeira, o senhor me avisa? Avisa. Moça, quando vier o ônibus do Valentino, a senhora me diz? Digo. Quer dizer, fica pedindo ajuda. Nem muitas vezes as pessoas querem ajudar, certo? E fica chato, fica constrangedor, a pessoa fica até envergonhada. Mas não tenha vergonha disso não, tá? Se você conhecer alguém que não saiba ler nem escrever, faça o seguinte, ajude essa pessoa, ajude uma pessoa mais velha que estiver na sua casa, que não souber ler e escrever, sabe? Ajuda um coleguinha que não sabe, ensina ele o que você já aprendeu, que ele vai ficar muito feliz com isso, tenho certeza, tá bom? Então aqui tem algumas imagens de adultos em uma sala de aula do EJA, que é Educação de Jovens e Adultos. EJA significa Educação de Jovens e Adultos. São salas especiais só para pessoas adultas que não estudaram quando tiveram oportunidade, não tiveram oportunidade de estudar quando eram pequenas ou mais jovens, tá bom? Aí vão recuperar o tempo perdido, principalmente à noite, porque na maioria do dia muitos trabalham, tá certo? Então vão para a escola à noite. Tá bom? Na universidade, quando eu estava na universidade, tinha um casal. Um de 72 e uma de 60 e alguma coisa. E eles se formaram junto com a gente. Foi muito bonito. Quer dizer, foi muito interessante isso. Porque eles eram de uma outra sala, mas a gente tinha contato com eles quando tinham trabalhos em grupos com as outras salas. Era muito bonito vê-los se esforçando, apresentando os trabalhos. Na hora que os professores passavam os trabalhos, eles apresentando, parecia um rapazinho e uma mocinha, coisa mais linda do mundo. E eles tinham vontade de aprender. Então vamos pegar essas vontades das pessoas mais velhas que a gente, vamos transformar também na nossa vontade, vamos aprender, tá bom? Então vamos lá, vamos passar para cá. Eu botei algumas imagens aqui abaixo desse cartaz aqui, essa folha, para que vocês reflitam o que você faz. Ai, meu Deus. O que você faz e o que é que essas crianças estão fazendo. Será que o que você faz quando você chora para não fazer a tarefa, quando você faz birra para não ir para a escola ou para não assistir a aula online, quando você diz, não, hoje eu não quero estudar, hoje eu não vou fazer tarefa. Preste atenção nisso aqui. Ó, estão vendo essas crianças aqui, ó, catando lixo. Aqui estão plantando, ajudando nas plantações. Aqui, ó, pegando tijolos pesados, catando coisas aqui do lixo. Já essa imagenzinha aqui tem duas criancinhas trabalhando, mas elas queriam estar onde? Ela queria ter um livro, ela queria ter um caderno, um lápis e uma régua. Essa daqui, ela está fazendo o quê? Vendendo bala no sinal. Além de tudo, é perigoso, porque um carro pode vir desgovernado e pode bater, atropelar, certo? Então, imagina isso aqui na sua mente. Bota essas imagens na sua cabeça. Você tem toda a oportunidade do mundo de estudar, de aprender e ser alguém na vida. Enquanto essas crianças aqui, principalmente essas de cima, porque aqui são desenhos, mas essa daqui, elas gostariam muito de estar no seu lugar e não podem, porque tem que ajudar em casa, porque tem que ajudar o pai e a mãe, tá certo? Porque não tem condições de comprar uma bolsa, porque não tem condições de comprar um sapato. Eu gosto desse tênis, eu gosto dessa bolsa, eu quero o caderno da Hot Wheels, eu quero o caderno das princesas. A gente tem que aceitar o que o pai e a mãe da gente podem nos dar. Não a gente ficar exigindo as coisas. Meu filho, hoje eu não posso comprar isso, eu vou comprar isso. Tá certo, mamãe, obrigada. Obrigada por esse caderno, obrigada por esse lápis. Tá ótimo, adorei.
tá certo? Não reclamem, porque tem muitas crianças muito piores do que vocês. Às vezes a gente reclama de barriga cheia, como diz o ditado. Então não vamos reclamar, não, vamos só agradecer. Agradecer primeiro a Deus e aos nossos pais ou às pessoas que nos cuidam pelas oportunidades que eles nos dão. E vamos agarrar essa oportunidade e fazer que a gente cresça, que a gente aprenda, que a gente estude, que a gente seja um doutor, um bombeiro, um policial, uma professora, uma médica, seja lá o que você queira ser. Mas isso só vai acontecer se você se esforçar. Não adianta entrar numa escola pequenininha ou uma escola enorme, porque tem natação, porque tem computador, e você não tá nem aí. E aí? Não adianta. Mas sua mãe vai só gastar dinheiro. Você não tá nem aí, você tem que querer. Então, quando a gente quer, o tamanho da escola não interessa. O que interessa é o que a gente aprende. O que a gente guarda aqui, ó, pra sempre. E nunca vai esquecer. A gente só vai aperfeiçoando, melhorando a cada ano que a gente passa por uma turma diferente. Então, vamos aproveitar, tá certo? Ah, tia, essas aulas online são muito chatas. São, entre aspas. Mas é porque tá acontecendo coisas diferentes na nossa vida, no nosso mundo. Quando isso passar, a gente vai voltar tudo ao normal. Todo mundo na escolinha, todo mundo indo todos os dias, a horinha do parque, a horinha da tarefa, dia das apresentações, a gente vai assistir as apresentações das outras turmas, vai ter passeio, vai ter isso, vai ter aquilo, como a gente sempre fez na nossa escola e nas outras escolas. Por enquanto, a gente vai ter que se esforçar e estudar online, tá certo? E não deixem de assistir os vídeos, porque muitas vezes as atividades que eu passo para a prova, eu tiro dos vídeos, tá? Então, não deixe de assistir. Assistam o vídeo até o final, ok? Então, essa tarefinha aí, eu quero que vocês façam no caderno de desenho. Vocês vão pegar o caderno de desenho de vocês, vai colocar ele assim, deitadinho, certo? Vocês vão botar aqui o nome da escola, João Pessoa e data. E vocês vão fazer, desenhando, um cartaz dizendo que lugar de criança é na escola, não ao trabalho infantil. Então você pode desenhar, você pode botar um título sobre isso, sobre não ao trabalho infantil e lugar de criança na escola. Você escolhe o que você quer botar e faz um desenho. Agora um desenho, não façam coisas miudinhas não. Fica ruim quando vocês botam a foto para a tia ver. Façam desenhos grandes, tá bom? E depois me mostrará que isso é ponto para a geografia, tá certo? Então, é isso aí. Vamos fazer a tarefa direitinho. E na próxima aula a gente se vê, tá bom? Beijo.